Você já viu um mapa dos Estados Unidos milhares de vezes, mas e se eu te dissesse que você nunca realmente olhou para ele? Aproxime e tudo deixa de fazer sentido. Esse é o tipo de geografia que a escola nunca te ensinou. Número 50. Olhe para o canto superior esquerdo dos 48 estados continentais. Veja aquele pequeno pedaço de terra logo abaixo da fronteira com o Canadá. É Point Roberts, Washington. Estados Unidos e Canadá traçaram a fronteira ao longo do paralelo 49. Essa divisão acidental cortou a ponta de uma península, deixando uma pequena parte americana isolada do restante de Washington. Não há rota terrestre direta para o restante do estado. Só é possível entrar ou sair de carro passando pelo Canadá e retornando aos Estados Unidos perto de Blaine. Cerca de 1.200 americanos precisam cruzar duas fronteiras internacionais para chegar ao próprio estado. Serviços como água e eletricidade vêm do Canadá, e por anos as crianças locais pegavam um ônibus passando por outro país só para ir à escola. Mapas têm bordas, cantos e litorais, mas um lugar reivindica algo muito mais difícil de encontrar. Número 49. Se eu dissesse que o coração da América está em um campo de feno em Lebanon, você acreditaria em mim? Bem, Lebanon, Kansas nesse caso. Numa cidade de cerca de 200 pessoas sem grandes monumentos ou atrações turísticas, a estrada de cascalho costuma ter mais vento que carros. O local foi calculado em 1918, quando topógrafos recortaram um molde de papelão dos Estados Unidos contíguos e o equilibraram em um alfinete, até encontrar o ponto de equilíbrio perfeito. Esse ponto virou o centro geográfico do país e hoje tem apenas uma placa e uma mesa de piquenique na grama. A maioria dos lugares passa anos tentando se destacar. Este aqui, por acaso, se tornou inesquecível. Número 48. Algumas cidades brigam por anos sobre como devem se chamar, mas uma delas simplesmente desistiu. Nas montanhas do oeste do Colorado fica No Name. Cerca de 120 pessoas vivem lá, a leste de Glenwood Springs. Muitos acreditam que uma equipe da rodovia deu o nome, mas a história diz que um funcionário deixou a placa da saída em branco e o nome acabou pegando. É uma ótima história, mas está incorreta. Historiadores locais registram pessoas vivendo aqui nos anos 1870. O local recebeu o nome antes da rodovia, em homenagem ao No Name Creek e ao No Name Canyon. A rua é No Name Lane e há um bar e grill chamado No Name. Uma cidade inteira ostenta esse nome provisório. Às vezes, alguns dos marcos mais famosos dos Estados Unidos começam com um problema de que ninguém se lembra. Número 47. Atlantic City abriga o calçadão mais longo do mundo, e tudo começou como uma solução simples para um problema irritante. Em 1870, a areia da praia continuava sendo levada para dentro dos hotéis próximos. Então, um dono de hotel local propôs construir uma passarela de madeira ao longo da orla. A versão inicial tinha 2,5 metros de largura, e todo inverno as equipes desmontavam o calçadão e guardavam as tábuas até a próxima temporada. A ideia fez tanto sucesso que o calçadão continuou se expandindo. Hoje ele se estende por cerca de 6,5 quilômetros em Atlantic City e chega a quase 9 quilômetros ao ser conectado a Ventnor. Nem tudo que aparece em mapas ou bandeiras ainda existe de fato. Número 46. Veja a bandeira da Califórnia. Há um urso pardo caminhando no centro. Tente achar esse urso na natureza e não encontrará nenhum. A Califórnia costumava ser o lar de milhares de ursos pardos, mas décadas de caça e armadilhas os levaram à extinção. O último urso conhecido foi abatido no condado de Tulare em 1922, e o último avistamento ocorreu 2 anos depois, no Parque Nacional de Sequoia. Depois disso, eles desapareceram. A Califórnia só nomeou o urso pardo como animal oficial do estado em 1953, quase 30 anos depois de ele ter sumido. O estado escolheu como símbolo uma criatura já extinta. Até o urso da bandeira, chamado Monarca, viveu seus últimos anos em um zoológico da cidade. As linhas em um mapa parecem permanentes, mas a natureza tende a discordar. Número 45. O rio Mississippi não quer ficar em um só lugar. Por milhares de anos, ele mudou constantemente, abandonando antigos canais e abrindo novos, e essa pressão está aumentando novamente. Logo acima de Baton Rouge, Louisiana, há um rio menor chamado Atchafalaya, que oferece um caminho mais curto e íngreme até o Golfo do México.
e a água sempre segue o caminho mais fácil, por isso o Mississippi já deveria ter mudado de curso há décadas. Se isso ocorresse, Baton Rouge e Nova Orleans poderiam ficar próximas a um braço morto do rio, levando ao colapso da economia local. Basta uma grande enchente para causar essa mudança. O que impede isso é a estrutura de controle de Old River, feita de concreto pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos para manter o rio no curso. Muitos dos maiores marcos dos Estados Unidos permanecem invisíveis. Número 44. Alguns picos impressionantes da costa leste estão submersos. Uma cadeia de vulcões extintos se estende por mais de 1000 milhas da Nova Inglaterra em direção às Bermudas. O antigo monte submarino Bear é coberto por corais milenares, enquanto criaturas das profundezas flutuam nas águas frias ao redor. Os cientistas só conseguem explorar esses picos com submarinos robóticos. Existem mapas mais detalhados de Marte do que dessa cadeia subaquática. A cadeia surgiu milhões de anos atrás, quando a América do Norte passou sobre um ponto quente do manto, deixando uma trilha de montanhas ocultas sob o Atlântico. Quando se trata de escala, alguns condados dos Estados Unidos resolvem ficar gigantescos. Número 43. O condado de San Bernardino está longe de ser comum. Ele cobre mais de 20 mil milhas quadradas. Isso o torna maior do que 9 estados dos Estados Unidos. Você poderia colocar Rhode Island, Delaware, Connecticut, Havaí, Nova Jersey, New Hampshire, Massachusetts, Maryland e Vermont dentro de suas fronteiras e ainda sobraria espaço. Vai da periferia de Los Angeles até a divisa com Nevada. Em certos pontos, um agente do xerife pode percorrer 160 quilômetros para atender uma ocorrência. Muitas das maiores maravilhas do país seguem ocultas apenas por estarem muito distantes. Número 42. A maioria das pessoas não conhece a maior floresta pluvial dos Estados Unidos. É a Tongass, lá no sudeste do Alasca. A floresta em si cobre cerca de 17 milhões de acres. Sua escala é difícil de compreender. Você poderia colocar a Suíça ou a Dinamarca dentro dos seus limites. Por décadas, a Tongass esteve no centro de uma disputa amarga. Lenhadores enxergam uma fonte valiosa de madeira de floresta primária, enquanto ambientalistas dizem que, após removidas, essas árvores não podem ser realmente substituídas. Algumas delas já estavam aqui quando Colombo navegou para a América. Uma única decisão pode moldar uma nação por séculos. Esta quase foi pelo caminho oposto. Número 41. Washington, D.C. sempre pareceu destinada a ser a capital do país, mas após a Guerra Civil, houve uma campanha para mudá-la de lugar. O motivo por trás disso é simples. Uma capital na costa leste fazia menos sentido para um país que se expandia rapidamente para o oeste. Muitos achavam que o governo deveria se mudar para o centro. Assim, em 1869, apoiadores reunidos em St. Louis apresentaram a cidade como substituta ideal, mas naquela época Washington já estava muito consolidada. O governo havia investido dinheiro em prédios federais, incluindo a recém-concluída cúpula do Capitólio. Os políticos do leste não estavam exatamente dispostos a abandoná-los. A ideia voltou várias vezes, mas sempre teve o mesmo destino. Já havia construções e poder demais, então a capital ficou onde estava. A história nem sempre ocorre onde se espera, às vezes começa até em um sobrado de tijolos, número 40. O número 1520 da Avenida Sedgwick ocupa um lugar especial na história da música. Em 11 de agosto de 1973, o adolescente Clive Campbell, conhecido como DJ Kool Herc, organizava uma festa de volta às aulas. Enquanto discotecava, ele notou que as pessoas enlouqueciam nas breves pausas de bateria das músicas. Então ele começou a estender essas pausas, usando 2 cópias do mesmo disco para repeti-las em loop. Sem perceber, o hip-hop havia nascido. Ninguém imaginava que presenciava o começo de algo especial. Daquele endereço no Bronx, uma cultura se espalhou pelo mundo. Um ponto no mapa mudou a música para sempre. E o mapa também tem um jeito de pregar peças em estados inteiros. Número 39. Michigan é cercado pelo Canadá. Norte, leste, sul e oeste, para onde quer que você olhe, lá está o Canadá. Parece impossível, mas tudo se deve aos Grandes Lagos. As 2 penínsulas de Michigan envolvem a água, e o território canadense acaba ficando em quase todos os lados, mas essa nem é a parte mais estranha. Se você dirigir direto para o sul do centro de Detroit, não vai mais fundo nos Estados Unidos, mas cruza o rio e chega a Windsor, Ontário. Em outras palavras,
Detroit, na verdade, fica ao norte do Canadá. Nenhum outro estado é cercado desse jeito. Cada formato estranho em um mapa tem uma história. Essa aqui tem um autor muito teimoso. Número 38. Missouri tem um pequeno pé estranho pendurado na sua borda sul, descendo para o que deveria ser o Arkansas. Chamam isso de calcanhar da bota, e ele existe por causa de um proprietário de terras teimoso chamado John Hardeman Walker. No início dos anos 1800, ao desenharem as fronteiras do Missouri, ele insistiu para manter suas terras dentro do estado. Ele pressionou o Congresso até dobrar a fronteira ao sul só para incluí-la. A determinação de um homem pode mudar um mapa. Alguns pontos de referência ficam tão famosos que ninguém percebe que isso é, na verdade, mentira. Número 37. Todo mundo acha que o Grand Canyon é o ponto mais profundo dos Estados Unidos. O Hell's Canyon fica bem na divisa entre Idaho e Oregon, esculpido pelo rio Snake ao longo de milhões de anos. Ele desce quase 8.000 pés da borda até o rio, e isso é cerca de 2.000 pés mais profundo do que o Grand Canyon. Mas nem sempre as paisagens mais dramáticas são visíveis. Número 36. À primeira vista, a Baía de Monterey, na Califórnia, parece calma e serena. Mas debaixo das ondas, há um cânion com 1 milha inteira de profundidade. O cânion de Monterey se estende por quase 160 quilômetros pelo fundo do mar e desce direto para a escuridão total. O cânion muda constantemente devido a deslizamentos submarinos frequentes que remodelam o fundo do mar a cada poucos meses. Tudo que for pego pode ser levado para as profundezas. Alguns números parecem falsos até vermos a prova. Número 35. Kentucky é o lar de cerca de 4,5 milhões de pessoas. Também abriga cerca de 16 milhões de barris de bourbon envelhecendo. Isso equivale a mais de 3 barris para cada residente. Grande parte fica em grandes galpões de madeira chamados rick houses, onde andares são empilhados até o teto com barris de destilarias como Jim Beam e Maker's Mark. Esses armazéns estão por todo o estado, transformando áreas rurais em uma indústria global que gera cerca de 9 bilhões de dólares por ano para a economia estadual. E em noites silenciosas perto de um rick house, você realmente pode sentir o cheiro do uísque evaporando no ar, conhecido como a parte dos anjos. A maioria dos lugares se adapta à geografia. Este lugar adaptou o relógio, em vez disso. Número 34. Nevada segue o horário do Pacífico, exceto por uma pequena cidade. West Wendover fica na divisa com Utah e adota o horário das montanhas, ficando 1 hora à frente do resto de Nevada. O motivo é dinheiro. West Wendover é uma cidade de cassinos no meio do deserto vazio. Quase todos os seus apostadores vêm de Salt Lake City, do outro lado da fronteira em Utah. Durante anos, estar 1 hora atrás dos principais clientes causou problemas constantes, já que horários de fechamento, ônibus e pico de jogos nunca coincidiam. Então, em 1999, a cidade pediu para mudar de fuso horário para coincidir com seus clientes, e o pedido foi aprovado. Agora, West Wendover é uma cidade de jogos de azar e uma curiosidade do estado, mas alguns pedaços da história americana acontecem de maneiras mais insignificantes. Número 33. As estrelas e listras são bem icônicas. Mas você sabia que as atuais 50 estrelas começaram como um projeto escolar? Em 1958, Robert G. Heft, de 17 anos, apresentou o design como parte de um trabalho de história e tirou um B-. O professor apontou que na época só havia 48 estados, mas Robert acreditava na sua bandeira. O professor disse que, se o Congresso aceitasse a bandeira, Robert ganharia um A. Assim, ele tinha um novo projeto. Ele enviou sua bandeira para o senador local e começou uma campanha para que ela fosse aceita. 2 anos depois, Alasca e Havaí se tornaram estados. A história acabou confirmando o desenho e Robert Heft tirou um A. Hoje, a bandeira de 50 estrelas é a versão que está há mais tempo em uso na história do país. Nada mal para um projeto escolar. Algumas mudanças levam anos para serem notadas. Outras chegam de repente. Número 32. Em 1932, uma cidade inteira acordou em outro estado. A cidade era Texoma, metade Texas, metade Oklahoma. O nome dela literalmente combina os 2 estados. Durante anos, a fronteira passava bem no meio da cidade. Então, uma nova medição revelou que a linha estava errada. Assim, da noite para o dia,
a fronteira se moveu para o sul. De repente, o banco, o correio e a maioria dos comércios ficaram em um estado completamente diferente. Até hoje, um distrito escolar atende os dois lados. Crianças podem sair de uma sala em Oklahoma e chegar a um campo de esportes no Texas, cruzando a linha estadual sem notar. Número 31. Os Estados Unidos não têm um idioma oficial. Isso porque o Congresso não queria afastar os primeiros cidadãos que falavam alemão, holandês ou francês. O inglês era apenas o idioma comum. Isso permaneceu assim até 1º de março de 2025, quando o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva declarando que o inglês agora era o idioma oficial dos Estados Unidos. Embora não seja lei, agências federais precisam usar inglês nas atividades diárias. Porém, algumas das histórias americanas mais intrigantes não são criadas pelo homem. Número 30. No nordeste de Utah, o rio Green não se importa com o terreno. Em vez de contornar as montanhas Uinta, ele corta diretamente por elas. Durante anos, ninguém sabia como. Então, no início de 2026, os pesquisadores resolveram o mistério. Uma massa densa de rocha afundou na terra, bem abaixo do solo, e arrastou as montanhas junto com ela. O rio permaneceu em seu curso original, esculpindo o mesmo caminho o tempo todo. Depois, os picos se ergueram novamente ao seu redor. A geologia às vezes transforma paisagens em dias, não só em milênios. Número 29. As Scablands do leste de Washington, recortadas por canais, parecem outro planeta. A maior parte da região é composta por terras agrícolas, mas aqui é um deserto árido. Penhascos despencam centenas de pés. Cachoeiras gigantes estão secas. Na verdade, uma delas era maior que as cataratas do Niágara. Toda a área está marcada por canais de inundação áridos, coulees e cataratas. Durante décadas, os geólogos insistiram que ela se formou lentamente. Um cientista, J. Harlan Bretz, discordou. Ele argumentou que uma inundação catastrófica criou tudo de uma vez só, e ele estava certo. No final da última era do gelo, um lago gigantesco rompeu sua represa de gelo várias vezes. Enormes paredes de água atravessaram a região, arrancando o solo e expondo a rocha nua em questão de dias. Décadas depois, Bretz recebeu a medalha Penrose, a maior honraria da geologia. 2 anos antes de morrer aos 98 anos, às vezes, a versão mais famosa da história também é a menos precisa. Número 28. Hollywood retrata os cowboys como figuras solitárias vagando pelas planícies, mas a verdadeira história é muito mais interessante. Após a Guerra Civil, as boiadas começaram a subir do Texas em direção às ferrovias. Em muitas dessas viagens, até 1 em cada 4 cowboys era negro. Alguns nasceram escravos e se tornaram grandes cavaleiros das planícies. No auge das boiadas, entre 5.000 e 9.000 cowboys negros trabalhavam no campo tocando o gado. Um cowboy negro chamado Bill Pickett inventou a técnica de rodeio conhecida como bulldog, que ainda é praticada até hoje. Ele foi o primeiro cowboy negro a virar estrela de filmes nos anos 1920. Já Bass Reeves escapou da escravidão e virou delegado federal dos Estados Unidos. Nem todo lugar nos Estados Unidos tem nome escolhido. Algumas cidades surgem quando todos desistem. Número 27. Existe uma cidade na Carolina do Norte chamada Why Not, e o nome surgiu de pura frustração. Quando os moradores se reuniram para nomear a cidade, cada sugestão gerava outra discussão. Horas se passaram e ninguém conseguia chegar a um acordo. No final, um morador exausto levantou as mãos e disse: "Por que não simplesmente chamar de Why Not?" Todos concordaram, e ficou decidido. E os visitantes param regularmente para fotografar a placa da cidade antes de seguir em direção à vizinha Ira, Carolina do Norte. Às vezes, os melhores nomes de cidades surgem por acaso. Os Estados Unidos adoram fast food, o que torna essa cidade tão surpreendente. Número 26, McDonald's, é uma das marcas mais reconhecidas do mundo, tanto que parece que está em cada esquina. Existem mais de 13.000 unidades espalhadas pelo país, mas as bibliotecas dos Estados Unidos ainda superam esse número, com mais de 17.000 filiais e bibliotecas móveis. Para cada conjunto de arcos dourados, há várias bibliotecas. Em algumas comunidades, elas são mais que lugares para pegar livros. Algumas emprestam ferramentas, sementes, varas de pescar e telescópios.
Isso não existe em um lanche feliz. Sabe qual é o nome de cidade mais comum nos Estados Unidos? Vamos descobrir. Número 25. Se você decidisse visitar todas as cidades nos Estados Unidos chamadas Washington, levaria quase 3 meses. Com 88 cidades chamadas Washington, é o nome de cidade mais comum nos Estados Unidos. O que era uma homenagem patriótica virou tendência nacional e nunca parou. Em segundo lugar vem Springfield, com 41 cidades. Então, mais de 200 anos depois, George Washington continua a moldar os Estados Unidos. Alguns lugares ganham seu nome pela história, outros pela atitude. Número 24. Para chegar a Alma, Colorado, você tem que subir. A quase 10.600 pés acima do nível do mar, Alma, Colorado é a cidade incorporada mais alta dos Estados Unidos. Cerca de 300 pessoas vivem lá o ano todo, lidando com ar rarefeito e invernos rigorosos. A rua principal fica mais alta do que o topo do Monte Mitchell, a montanha mais alta a leste do rio Mississippi, por quase 4.000 pés. O bar local até afirma ser o bar mais alto da América, onde os visitantes rapidamente aprendem que a altitude pode fazer uma cerveja valer por 3. Toda cidade começa de algum lugar. Esta próxima começou com uma aposta. Número 23. Show, Arizona ganhou seu nome de um jogo de cartas de apostas altas após 2 fazendeiros discutirem sobre quem ficaria com o rancho. Em vez de brigar na justiça, eles resolveram tudo com uma única carta. O rancho ficaria com quem tirasse a carta mais baixa. Um dos homens virou o 2 de paus e ganhou tudo. O perdedor foi embora, e a mão vencedora deu nome à futura cidade. Hoje, a rua principal se chama 2 de paus, e o 2 de paus aparece em placas por toda a cidade. Dizem que a vida sempre dá um jeito, e este próximo local prova isso. Número 22. No deserto de Nevada, uma fenda estreita na rocha leva a uma caverna profunda e alagada chamada Buraco do Diabo. E há um morador vivendo lá, o peixe pupilo do Buraco do Diabo. Esses peixes são extremamente raros e não existem em nenhum outro lugar do mundo. Toda a espécie depende de uma estreita faixa de água iluminada pelo sol na borda do abismo. Hoje, restam apenas cerca de 200 indivíduos, e as mudanças climáticas extremas estão colocando o cardume em risco de extinção. A maioria das comunidades se adapta ao solo sob seus pés. Uma decidiu que era mais fácil se mover. Número 21. No início dos anos 1800, mineradores descobriram um dos minérios de ferro mais ricos da Terra bem embaixo da cidade de Hibbing, Minnesota. Foi uma descoberta tão valiosa que eles precisavam obtê-la. Então a cidade se mudou. Trabalhadores levantaram casas, hotéis e até escolas sobre roletes. Cavalos e locomotivas a vapor moveram prédios inteiros por quase 3 quilômetros até outro local. Depois, mineradores escavaram o antigo local da cidade. A mudança levou anos, mas muitos desses prédios ainda estão de pé hoje. A Era do Gelo remodelou o continente. De alguma forma, um pedaço permaneceu intocado. Número 20. Na última Era do Gelo, geleiras cobriram quase todo o meio-oeste superior, mas uma região ficou intacta. Conhecida como a região sem depósitos glaciais, essa faixa de terra se estende por partes de Wisconsin, Minnesota, Iowa e Illinois. Enquanto as geleiras achatavam a paisagem ao redor, o gelo se dividiu e fluiu ao redor dessa região. Penhascos íngremes substituem as terras agrícolas planas. Vales profundos cortam as colinas, com riachos frios de truta, cavernas ocultas e nascentes de calcário por toda a região. É um enorme contraste com os campos de milho que a cercam. Alguns lugares nos Estados Unidos levam seu nome ao pé da letra. Número 19. Bem-vindo à Porta da Morte. Um canal estreito liga Green Bay ao lago Michigan, repleto de fortes correntes e recifes ocultos. Tempestades repentinas transformaram rapidamente a passagem em um cemitério de navios. Os marinheiros franceses temiam tanto o local que o apelidaram de Porte de Mort, a Porta da Morte. Hoje, faróis protegem a travessia, mas naufrágios ainda descansam sob as ondas. Você nunca deve julgar as coisas pela aparência. A próxima entrada certamente prova isso. Número 18. O grande pântano de Small fica entre Virgínia e Carolina do Norte, e bem no seu interior está o Lago Drummond, um lago natural cheio de água escura, cor de chá. Essa água turva acabou sendo valiosa. Nos navios à vela,
A água estragava em semanas, mas a retirada do pântano permanecia fresca por meses. Os taninos naturais dos ciprestes e zimbros impediam o crescimento bacteriano, tornando o pântano fonte confiável de água potável para viagens longas. Depois, George Washington tentou drená-lo para criar terras agrícolas e escravos fugitivos formaram comunidades em suas ilhas. Alguns lugares parecem que a natureza misturou as instruções por acidente. Número 17. Perto de Buffalo, Nova York, uma pequena cachoeira esconde uma chama eterna. Gás natural escapa por fissuras na rocha e alimenta um fogo oculto numa reentrância natural. A chama tem poucos centímetros, mas arde a metros da água corrente. Os cientistas ainda estão intrigados com isso, já que a rocha ao redor é mais fria do que na maioria dos lugares onde ocorrem chamas naturais. A chama se apaga de vez em quando, e quando isso acontece, os caminhantes que passam por ali a reacendem. Você acha que sabe quantos grandes lagos existem? Pense de novo. Número 16. Por 18 dias em 1998, os Estados Unidos oficialmente tiveram 6 grandes lagos. O Lago Champlain, em Vermont, recebeu o título após um senador acrescentar uma cláusula a um projeto de lei federal. O presidente Clinton sancionou a lei, e de repente os famosos Grandes Lagos tinham um novo membro. A reação foi imediata. Champlain era bem menor que os outros 5, e os legisladores do meio-oeste não gostaram de dividir o clube. Apenas 18 dias depois, o Congresso reverteu a decisão. O Lago Champlain perdeu seu status, mas Vermont manteve o financiamento federal que veio junto. Então, pelo menos, houve um bônus. A história está cheia de momentos dramáticos. Esta história é sobre o que aconteceu depois que todo mundo parou de prestar atenção. Número 15. Em 1861, uma pequena comunidade de Nova York tomou uma grande decisão. Town Line votou para deixar os Estados Unidos e apoiar a Confederação. Foi uma decisão que fazia pouco sentido. A cidade ficava perto de Buffalo, a cerca de 1000 milhas do sul. Enquanto a guerra continuava, as pessoas estavam distraídas com o país se despedaçando. Então todos esqueceram sobre a sua lealdade. Décadas se passaram e Town Line nunca voltou oficialmente para a União. Só 85 anos depois, em 1946, que alguém fez a pergunta. O presidente Truman até enviou uma carta incentivando os moradores a resolverem a situação. Então, os habitantes votaram e decidiram voltar à União. Às vezes, um problema pode levar milhares de anos para se formar. Número 14. A água entra no Grande Lago Salgado de Utah e não sai. Então, todo rio que deságua nele deixa minerais para trás. E como o lago não tem saída para o oceano, esses minerais nunca vão embora. A água evapora, mas o sal permanece. Com o passar dos milênios, o lago tornou-se muito mais salgado que o mar. Nadadores flutuam facilmente, como rolhas. Quase nada vive ali, exceto as artêmias. Depois, há o aterro ferroviário que corta o lago ao meio. Como os dois lados quase não se misturam, um frequentemente parece azul esverdeado enquanto o outro fica rosa brilhante. Mas todos esses minerais causam um grande problema. Em meados da década de 2020, o lago atingiu níveis mínimos. O leito exposto do lago começou a enviar poeira com arsênico em direção a Salt Lake City, forçando as autoridades a monitorá-la como uma ameaça climática. Com a extração de minerais aumentando, as condições só vão piorar, mas às vezes a natureza gosta de mudar as coisas. Número 13. O Lago Mono, na Califórnia, construiu uma floresta de pedra. Fontes ricas em minerais borbulham através do leito do lago, criando estranhas torres de calcário chamadas tufa. Por séculos elas cresceram escondidas. Depois, Los Angeles desviou os riachos que abasteciam o lago. À medida que o nível da água caiu, as torres emergiram, criando uma floresta inteira de pedra. Depois que um tribunal ordenou que Los Angeles reduzisse o desvio de água, o lago voltou a subir. A maioria das catástrofes chega em um único dia, mas essa próxima levou gerações. Número 12. Há um século, a Ilha Holland era uma comunidade próspera na Baía de Chesapeake, em Maryland. Com quase 360 moradores, tinha tudo o que eles precisavam: casas, lojas, uma igreja, uma escola e um time de beisebol. Hoje, quase não existe mais. A ilha, sobre lama e argila macias, foi sendo consumida pela baía.
As famílias passaram a levar suas casas de madeira para o continente, uma a uma, enquanto a cidade encolhia. Uma casa resistiu mais do que as outras. Seu dono a cercou com sacos de areia para impedir a entrada da água. Então, em 2010, a última casa da ilha Holland desabou na Bahia. Na maré baixa, algumas lápides rachadas ainda emergem da água onde antes ficava o cemitério da igreja. Poucos mistérios são mais frustrantes do que evidências sem explicação. Número 11. Na Racetrack Playa, no Vale da Morte, pedras pesadas deslizam sozinhas pelo deserto, deixando longos rastros sinuosos atrás de si. Algumas delas pesam centenas de libras, mas ainda assim deslizam sem esforço pela lama seca. Durante décadas, ninguém conseguiu explicar isso. Não havia pegadas ou brincalhões, só pedras se movendo em um lago seco. As pessoas culpavam ventos fortes, forças magnéticas e até alienígenas. Então, em 2014, cientistas flagraram isso acontecendo. Após a chuva, finas camadas de gelo se formam durante a noite. Pela manhã, o gelo se quebra e flutua sobre a lama escorregadia. Até mesmo uma brisa leve pode empurrá-lo, e as pedras vão junto também. A seguir, as menores comunidades geralmente vêm acompanhadas de uma história de terror. Número 10. O condado de Kalawao, no Havaí, tem hoje menos de 100 habitantes. Por mais de um século, isso não era uma escolha, e ninguém podia sair. Durante mais de um século, serviu como uma colônia de leprosos. Pacientes eram afastados de suas famílias e enviados para cá. O padre belga Damião veio cuidar deles. Ele ficou por anos antes de contrair a doença ele mesmo e acabou morrendo lá. Mais de um século depois, ele foi canonizado como santo. Cidades fazem de tudo para obter o que precisam. Número 9. Em 1938, Massachusetts apagou 4 cidades do mapa: Dana, Enfield, Greenwich e Prescott. Todas desapareceram. Boston precisava de mais água. O estado inundou um vale inteiro para criar o reservatório Quabbin, obrigando famílias a deixar casas construídas por seus ancestrais. Prédios foram demolidos e cemitérios foram desenterrados. Até os mortos tiveram que se mudar. Depois, o vale foi selado e deixado encher. Hoje, o reservatório abastece milhões em Boston com água potável e, em anos muito secos, antigas estradas e fundações de pedra aparecem. Às vezes, entender o mapa é mais fácil olhando de cima. Número 8. Muitos veem a Geórgia como terras agrícolas e pomares de pêssego, até conhecerem o Brasstown Bald. Com quase 1.500 metros de altitude, é o ponto mais alto do estado. Em dias claros, é possível ver 4 estados: Geórgia, Tennessee, Carolina do Norte e Carolina do Sul. Às vezes, as pessoas conseguem avistar Atlanta a quase 130 quilômetros de distância. As aparências podem enganar, e neste próximo caso enganam muito. Número 7. Pando parece uma floresta, mas não é. Espalhadas por cerca de 40 hectares em uma encosta de Utah, estão cerca de 47 mil álamos tremulantes. Cada tronco é geneticamente idêntico e conectado a um único sistema de raízes subterrâneas. A imensa floresta é um único organismo vivo. Cientistas acreditam que suas raízes sobreviveram milhares de anos. Em termos de peso, pode ser o ser vivo mais pesado da Terra, mais pesado que uma baleia azul ou uma sequoia gigante, mas está sob ameaça. Cervos, seca e doenças o enfraquecem lentamente, levando a ações de conservação e a criação de áreas protegidas, onde brotos jovens voltam a crescer. Nem tudo sobrevive a uma era do gelo. Algumas coisas simplesmente se recusam a ir embora. Número 6. A montanha mais alta da Virgínia abriga uma floresta perdida. Perto do topo do Monte Rogers, há uma área de árvores de abeto e pinheiro. É o tipo de floresta que você esperaria encontrar centenas de quilômetros ao norte, no Canadá. É um vestígio da Era do Gelo. Quando as geleiras recuaram, quase todas essas florestas frias sumiram do sul, mas o Monte Rogers ficou frio o bastante para preservar um pequeno trecho. Hoje, caminhantes da trilha dos Apalaches deixam florestas de madeira dura e logo se veem cercados por árvores típicas de regiões selvagens do norte. A maioria das cidades e vilarejos é feita para comércio, tráfego ou crescimento, mas esta tinha outro objetivo. Número 5. A descontraída Arizona leva seu nome a sério. Suas ruas incluem Easy Street, Pohon Road e Nonchalant Avenue. A cidade inteira foi projetada para desacelerar.
Os desenvolvedores a construíram nos anos 1950, como um refúgio da vida urbana, e o tema permaneceu. Dar direções aqui parece até piada. Vire à esquerda na Easy Street e depois à direita na Tranquil Trail. Esse é mesmo o caminho, e não é a única característica notável. O centro da cidade tem um dos maiores relógios de sol do hemisfério ocidental. De vez em quando, um erro pode desencadear uma reação em cadeia que ninguém poderia prever. Número 4. Em 1980, uma equipe de perfuração de petróleo perfurou o fundo do Lago Payne, na Louisiana, e descobriu uma mina de sal. No momento em que a broca perfurou, o lago começou a drenar. Um enorme redemoinho se formou e engoliu a plataforma de perfuração, depois barcaças, depois árvores e parte de uma ilha próxima. Um canal até mesmo mudou de direção e correu para trás em direção ao buraco crescente. Por um breve momento, o fluxo criou a cachoeira mais alta da Louisiana. Felizmente, ninguém morreu. Após o caos, o Lago Payne tornou-se o mais profundo do estado, mas algumas conquistas vêm com um asterisco. Número 3. Os pontos mais altos na maioria dos estados ficam no topo de uma montanha, exceto em Connecticut. O ponto mais alto do estado fica em uma parte da encosta do Monte Frizzle. O verdadeiro topo fica logo do outro lado da fronteira, em Massachusetts. Então, a elevação mais alta de Connecticut pertence à montanha de outra pessoa. É como se gabar de ter o prédio mais alto da cidade, sendo dono apenas do terceiro andar. Toda cultura tem histórias e lendas, e às vezes elas têm um fundo de verdade. Número 2. Por gerações, povos nativos contaram sobre uma ponte natural sobre o rio Columbia, permitindo atravessá-lo a pé em terra seca. Para muitos, parecia um mito. Então, geólogos descobriram evidências de um deslizamento de terra maciço que uma vez bloqueou completamente o rio. Os destroços formaram uma represa natural tão grande que as pessoas conseguiram atravessar o Columbia a pé. Eventualmente, o rio rompeu a barreira e retomou seu curso, e a ponte desapareceu. Mas a lembrança permanece. Hoje, uma ponte de aço está quase no mesmo local exato. Apesar de vivermos em um mundo conectado, ainda existe um lugar onde o mundo moderno desaparece. Número 1. O local mais remoto dos 48 estados contíguos fica no interior de Yellowstone. Mas chegar lá não é simples. A região chamada Thoroughfare é o local mais distante de qualquer estrada nos Estados Unidos. Para chegar, é preciso caminhar mais de 30 quilômetros pela natureza selvagem. Não há sinal de celular, postos de guarda-parques nem saída fácil. O trajeto cruza rios, campos abertos, florestas densas e algumas das maiores concentrações de ursos pardos do país. Os guardas do parque só conseguem chegar lá a cavalo em uma viagem de 2 dias. Em um país conectado por rodovias, aeroportos e torres de celular, o Thoroughfare continua sendo algo raro, um lugar onde você realmente está por conta própria. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo, e se quiser ver mais vídeos como este, por favor, considere se inscrever e ativar as notificações. Isso realmente faz diferença. Obrigado novamente e até a próxima no Map Pack.